Então, as estereotipias, elas possuem múltiplas funções. Então, dentro dessas múltiplas funções, né, o autista pode apresentar estereotipias quando ele está entediado, ele pode apresentar quando ele está muito feliz, ele pode apresentar ainda quando ele está com tempo ocioso. Eu trabalho com professores, né? Sou professora e eu sempre falo isso com o grupo de professores com quem eu trabalho, né? Que deixar um autista com tempo ocioso é prejuízo para ambas as partes, tanto para o profissional quanto para o autista, mas muito mais para o autista, porque ele sofre prejuízos, né? Nós, neurotípicos, a gente consegue se adaptar a algumas coisas, eles não. Então, até virou uma piadinha lá no trabalho, né? Que eu falo sempre sobre o tempo ocioso, evitar deixar o autista com tempo ocioso. Isso eu aprendi desde muito cedo. Desde muito cedo trabalhando com autistas em sala de aula, quanto mais eu deixasse esses alunos à vontade, pior era para eles e para mim, que teria que controlar, porque eles começavam a ou bater no colega, ou se autoagredir, ou derrubar as atividades. Então eu tinha que seguir exatamente o cronograma, porque quando acabavam as atividades, e eu trabalho num lugar maravilhoso, graças a Deus, que é um lugar especialista em autismo, onde tudo é muito bem programado, as atividades são todas programadas. O cronograma de atividade, de atendimento para o autista, se ele for seguido à risca, tudo funciona muito bem, sabe? Os tempos são bem cronometrados, terminando uma atividade já tem outra. Então eu aprendi desde cedo que era necessário, sim, manter esse autista em atividades prazerosas. Também não é manter ele ocupado para que ele não tenha tempo ocioso, mas em atividades entediantes, porque ele também vai realizar atividades, ação estereotipada, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado. E sem sombra de dúvida, as estereotipias, elas são o que mais causa estresse nos familiares, nos cuidadores. Por quê? Porque elas afetam, tem estereotipias que elas são tão invasivas, né? Elas afetam muito esse indivíduo a ponto da família não saber como lidar com isso em público, por exemplo, né? Existem estereotipias de vários tipos. Nós vamos falar, eu vou dar alguns exemplos ainda mais pra frente. Mas existem, os familiares ficam muito estressados com relação a isso, porque compromete muito a qualidade de vida desses indivíduos com TEA, dependendo do tipo de estereotipia que ele apresenta, compromete muito essa qualidade de vida, causa sérios transtornos para esse indivíduo, e o familiar não sabe como lidar com isso, né? Ele procura uma forma para lidar com isso e às vezes ele não encontra, e a forma que ele encontra é evitar o contato com outras pessoas. Então ele já começa a fugir de interação social. Aí vocês lembram que é exatamente nesse campo que o autista é bem comprometido? Ele tem déficit de interação social. E as estereotipias, elas forçam esse familiar, que não sabe lidar com isso, a cada vez mais se anular. Cada vez mais ficar dentro de casa, ele evita o convívio social, ele começa a sair de casa só para aquelas atividades essenciais, como levar para o médico, porque infelizmente, gente, a sociedade, né, nós como sociedade, nós estamos acostumados a um padrão de comportamento, e tudo aquilo que foge desse padrão que a gente conhece como certo, a gente acha muito estranho, causa muita estranheza para nós, né? Então esse familiar que não sabe se comportar diante dessas estereotipias, ele começa cada vez mais a se excluir, se auto-excluir da sociedade, de questões de lazer, por conta de não saber como lidar com estereotipias, e também pensando no geral, na sociedade em geral, né? Então a gente já tem que pensar o quê? Que nós, como educadores, cabe a nós também trabalharmos com essa desmistificação de comportamentos não típicos, né? Porque nós sabemos que existem comportamentos que são normais, né? Então, tipo, se a gente está num ambiente, a gente espera, um ambiente aí coletivo, né? Eu estou num restaurante, em algum lugar, a gente espera que a gente tem mais ou menos um padrão, como que as pessoas devem se comportar ali. E se alguém se comporta de uma outra forma que não cause nenhum tipo de agressão, nem para ele nem para o outro, mas é estranho ao que nós conhecemos como certo, para nós causa estranheza. Então nós temos que começar a nos abrir mais para esses comportamentos
que não são comportamentos padrões, que a gente já está acostumado, né, sobre isso. Então nós temos que buscar, conversar. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma das formas. Buscar conhecimento para que, quando a gente estiver diante de um comportamento não típico, a gente não achar nada tão estranho, não ficar olhando com aquele olhar de assombração, né, que a gente viu alguma coisa.